E aí, galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Maiara Macedo. Eu sou Natália Lopes, sejam bem-vindos e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. E acompanhar a gente também nas outras redes sociais. Estamos no Instagram, podecrer.ofc, e no TikTok é o mesmo, @, tem muito conteúdo bacana para você compartilhar aí com seus amigos, com sua família e ser muito edificado. Bom, E é hoje a isso. convidada é muito especial, estou muito feliz de recebê-la aqui, porque eu admiro o trabalho dela há muitos anos. Estamos recebendo hoje a Andréia Faria Sorvetão. Seja bem-vinda! A Natália tá muito nostálgica. Eu tô, gente. É que eu mexo nessa caixinha nostalgia, eu mexo. Que maravilha, um prazer, Obrigada. viu? Enorme estar aqui com vocês. Obrigada Pra quem é mesmo. da geração mais nova, né? A Andréia, ela era uma das paquitas da Xuxa, foi da primeira geração de paquitas da Xuxa, né? E por isso essa nostalgia toda aí do programa da Xuxa, né, Nath? Acompanhava tudo, gente, nessa época. Mas antes da gente chegar nessa parte pra falar sobre da era paquita, a gente sempre gosta de começar falando sobre a parte espiritual, da parte de fé, né, Andréia? Melhor, Você é né? É a melhor, exatamente. E você e seu marido são cristãos, e a gente queria muito saber como foi a conversão de vocês, se vocês já eram cristãos ou não, como é que foi? Não, eu nasci, fui batizada, minha família é portuguesa, né? Então, eu assim, batizada, primeira comunhão, todo aquele ritual, né? Vamos colocar assim, da Igreja Católica. Meu marido também, mesma coisa, ele também era católico, romano, né? E nós casamos, tudo nessa mesma sintonia. Eu fui fazer um trabalho em 99, eu fui contratada pela Rede TV. Ainda nem era Rede TV, eu fui a primeira contratada para fazer a parte infantil lá. E eu nem sabia ainda qual era o nome da emissora, para vocês verem quando eu fui contratada. Então, tipo assim, não, ela vai fazer o infantil, contrata. E eu fui para São Paulo com ele, eu tinha minha filha Giovana já, tipo, ela fez os 2 aninhos dela lá. E ali foram momentos muito, experiências que a gente teve, que foram boas e não tão boas. E nessa experiência não tão boa, vamos colocar assim, era uma coisa que causou um pouco tipo de frustração, porque o programa tinha tudo para caminhar bem, dar certo, e de repente eles pararam de gravar, falando que não tinha dinheiro e tudo, então aquilo me deu um choque muito grande. Nisso a gente continuou em São Paulo e minha filha brincava com outra Giovana do mesmo nome na pracinha, né, do condomínio. E vim conhecer a mãe dela, o pai e tal, e era a Ana Paula, sobrinha do Bispo Macedo. E a gente conversando e tudo, e eu não sabia quem era. Ai, como é que é o seu programa? Ela conversando. Aí, claro que depois de um tempo ela se identificou e ela falou: eu queria te fazer um convite, vocês não querem ir lá na nossa igreja? Aí a gente falou: vamos sim, com o maior prazer do mundo. Aí fomos, foi a primeira igreja, né, evangélica que a gente foi. Primeiro contato. Primeiro contato, para entender, né? Porque eu acredito que cada um tem um anjo que puxa, né? Sim. Às vezes não, às vezes a pessoa vai sozinha mesmo, né? Mas quem não vem, quem não nasce e tal, tem sempre alguém. Eu acho que Deus vai programando, né? Vai organizando assim para te cercar, para você ir. E nós fomos, foi assim um momento maravilhoso. Ali a semente foi plantada, que eu acredito que tem que ser aos poucos, né? Nem sempre é na primeira visita que você se converte, que você aceita, né? Declara, né? E, enfim, depois disso nós fomos ainda algumas vezes lá e quando voltamos aqui para o Rio, para o nosso apartamento ali no Recreio, teve uma outra amiga que foi usada e convidando a gente para ir, mas aí era numa igreja pequenininha. Pentecostal, completamente diferente, né? Aí a gente falou, vamos, convidou, a gente tá indo. E fomos, foi do pastor Francisco. E foi tremendo esse momento ali na Pentecostal, né? O pastor Francisco, chama do avivamento a igreja. E parecia que ele conhecia a gente desde do ventre mesmo, que ele foi falando, Deus foi usando ele para falar coisas pra gente.
que a gente só, tipo assim, a gente só levantou. Eu lembro que era uma casa, muito engraçado, porque era uma casa e era tipo, tinha 3 cadeiras pra cá, 3 pra cá, e eu e o Conrado estávamos sentados lá no final. Tipo assim, vamos, né? Vamos ficar aqui, quieto e tal, ouvindo a palavra e tal. Aí daqui a pouco ele apontou esse rapaz aí de camisa cinza, né? E começou a falar. A gente só, diante do que Deus foi revelando através dele, a gente levantou, foi caminhando, se ajoelhou e se declarou Na ao primeira Senhor vez. Jesus. E já tem quantos anos? Gente, foi em 2003, 21 anos. Como que foi de lá pra cá? Essa aproximação da fé, de conhecer mais? A gente veio conhecendo como era, né? Você acha que tudo vai ficar tudo flores, né? Mas não, né? Tem um moldar de Deus, tem os momentos do deserto, que são super necessários para fazer a gente crescer, para a gente entender, tentar pelo menos entender um pouco do propósito de Deus na nossa vida. E a gente passou, assim, vários momentos que foram maravilhosos, mas também precisava do deserto para nos moldar. Logo, assim, depois de uns 2 anos que a gente se converteu, a gente gravou alguns trabalhos, né, os louvores. O Conrado fez um CD e eu cheguei a fazer 2 CDs infantis e um DVD desses CDs. E assim, foi lindo, porque a gente foi viajando para onde Deus nos enviava, né, até mesmo para fora do país, para estar levando a palavra. Então, além do nosso testemunho, que eu acredito assim, que Deus preparou a nossa vida no meio secular, vamos colocar dessa forma, né? E para hoje, no caso, fazer a diferença, estando no meio secular ou não. Né? Você se sente preenchida de uma forma diferente que antes não acontecia? Com certeza, com certeza. Eu sinto uma paz enorme no coração. Qualquer coisa que venha para tribular, quando vem a paz no coração, falar, Deus está no controle, se é para ser isso aí, não tem problema, sabe? E a gente tem sido muito isso, assim, a gente sente quando é a presença do Senhor na nossa vida. Uma coisa assim boba que eu vou contar para vocês, é boba, nada que Deus faz é bobo, mas só para vocês entenderem. Nós tínhamos, teve um tempo que a gente saiu aqui do Rio de Janeiro, nós tínhamos uma casa de festas, né, infantil, era a casa da Sorvetão, e aí com as Olimpíadas que teve aqui no Rio de Janeiro, nossa casa começou a não produzir. Por quê? Porque a maioria dos nossos clientes eram funcionários públicos e eles passaram a não receber. Aí o que aconteceu? Eles iam lá na casa de festas, tudo que eles já tinham marcado, eles pediram o dinheiro de volta, o sinal, porque eles não estavam recebendo, então eles precisavam comprar comida para casa. Óbvio, né? Então você vai dando, mas aí não foi 1, não foi 5, foram quase 40. E aí o que acontece? A casa de festas ela movimenta com giro, né? No meu caso, que eu não tinha um dinheiro à parte, a gente conseguia fazer um movimento com giro. Quando retirou esse giro, deu uma quebrada na nossa casa de festas. Nós ficamos muito mal e tudo, saímos do Rio de Janeiro, fomos para o interior de Minas, aí depois recebemos uma proposta de trabalho, fomos para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha que doido. Mas fomos. E aí, maravilha, estávamos lá trabalhando, de repente esse empresário que nos levou, ele tinha feito um contrato de 5 anos, daqui a com 6 meses ele falou que não ia mais continuar. E que ele nem o contrato tinha assinado. Quer dizer, você todo dia está com a pessoa, produzindo, fazendo trabalho. Você vai ficar... A gente tinha assinado o contrato. Você vai ficar cobrando? Não, né? Você está ali o tempo inteiro. Tá fazendo. tudo bem. Daqui a pouco, com 6 meses, ele decidiu que não ia mais continuar. E nisso a gente se viu num lugar que não conhecíamos ninguém. A família, nós 4. E aí a gente chegou para Deus e falou, e aí, Senhor? A gente aqui sabe, seus filhos, dizimistas fiéis, estamos aqui para honrar o seu nome. O que está acontecendo, Senhor? Faz o mover, faz o mover. Aí entramos em jejum, em oração. Olha lá, vamos fazendo todo o mover para os anjos trabalharem para nós. E um belo dia, o Conrado abriu a Bíblia, que agora vai me falhar a memória onde foi, mas ele saberia. Ele sabe. E
e ele leu falando que a gente estaria voltando para onde, né, no caso, a gente saiu. Gente, foi questão assim de tipo um mês, o negócio começou a mover. E quando ele leu isso, ele falou: a gente vai voltar para o Rio de Janeiro. Quando ele leu, e assim, se eu falar, a gente não tinha perspectiva nenhuma, não tinha como a gente voltar, não tinha nada. E Deus fez todo o mover para a gente voltar aqui para o Rio de Janeiro. E nesse momento, ele usa, né? Ele usa os ímpios para te abençoar, ele usa pessoas que você nem imagina para falar assim: não, eu vou te ajudar, vai. Tipo assim, eu ajudo um caminhão de mudança, eu ajudo com isso, sabe? Foi ajudando nessa parte financeira. E eu falei assim: Conrado, a minha única preocupação é a Maria Eduarda, que a Giovana já estava na faculdade, dava para trancar. A caçula, por causa da escola. Aí ele falou, calma que Deus vai prover. De repente eu recebo um e-mail de uma nova escola no Rio de Janeiro que estava, assim, tipo, nada a ver, né? Eu recebi aquele e-mail. Era o Alfa 100. Aí recebendo, que estava na unidade do recreio, tal. Eu falei: bom, eu vou mandar um e-mail falando que estamos retornando, falando que somos nós, se a gente conseguiria fazer alguma coisa de marketing para a escola, para eu poder ter uma bolsa para ela. Gente, mas foi assim, imediato. Eu mandei o e-mail, daqui a menos de uma hora teve a resposta, com certeza será um prazer. Eu falei: meu Deus. Nossa, que resposta. Coisa linda. E assim, a resposta foi tão rápida, e hoje esse ano ela está terminando, né? O 3º ano, ela está terminando o 2º grau. E hoje a escola, ela é a primeira do Rio de Janeiro. Então Deus, ele tem sempre o melhor pra gente. Sabe, esse testemunho eu gosto de dar, porque eu falo assim que às vezes a gente acha que o pouco tá bom, mas Deus, ele não quer o pouco para você. Ele vai te dar o melhor. Mas se assim a gente crê, né? E às vezes você não tá nem entendendo, né? Mas você não tá entendendo. E assim, a gente tem esse tempo de conversão, mas até entender as coisas de Deus demorou. Ah, claro. Vem a primeira peleja, você fica, ué. Como? Que? Como é isso? Se eu tô aqui, né? Meu Deus. Mas até você ter essa maturidade espiritual, ela demora. E vocês tiveram alguém que estivesse caminhando ali com vocês, fazendo um discipulado, ou vocês precisaram aprender tudo isso sozinhos? Não, tiveram alguns pastores no caminhar, né? Você lida com o ser humano é falho, mas assim, pastores que passaram assim pela nossa vida, que foram muito presentes e nos ajudaram, né, nesse quesito. E a gente tem um amor muito grande, fazemos parte da igreja da pastora Fernanda Brum e do pastor Emerson. Profetizando as Nações, que nós somos apaixonados com os dois. São pessoas que nos ajudaram muito nesse, até mesmo para entender, né? A Fernanda, ela tem uma espiritualidade fora do comum, para ela vir falar comigo como mulher e tal, e diante também da minha vida secular, né? Porque eu falo assim, Deus tirou a gente um pouco da vida secular, logo depois que a gente se converteu, que foi um momento que a gente realmente viveu da palavra. E, de repente, em 2014, faz exatamente 10 anos, ele me colocou de volta para o meio secular. Então, ele voltou com a gente para o meio secular. Nessa época, 10 anos atrás, quando a gente voltou para o meio secular, infelizmente, as igrejas não entenderam muito. Então, elas pararam de nos convidar, como se a gente tivesse desviado. E, na realidade, não é. Porque, assim, se Deus coloca ali a gente e quer que a gente esteja lá, a gente tem que entender que lá que Ele quer que a gente faça a diferença. Essa volta que você diz é especificamente o quê? Eu voltei eu fiz a Fazenda, o reality. Então, voltei pra TV. A 7ª edição, né? Foi, exatamente, foi essa. Então, eu voltei pra TV, coisa que eu já não fazia, já tinha um tempo. Eu fazia programas esporádicos, mas não ficar lá todo dia no ar e tal, entendeu? E ali, naquele momento, depois a gente vem entendendo que Deus, ele realmente, ele faz o seguinte: olha, eu posso te deixar aqui nesse lugar, mas que você honre o meu nome e glorifique. E isso a gente entendeu, né, o propósito, assim, nesse caso. E é isso que a gente tem feito. Foi uma questão para você, assim, decidir se ir ou não para a Fazenda?
por ficar tão exposta, por voltar de Então, fato à TV depois de tanto tempo? assim, eu gostei do convite, porque eu sou totalmente comunicação, sou totalmente TV, câmera, eu sou isso. Então, assim, quando houve o convite, a gente falou, poxa, que legal, vamos aceitar. Mas eu não sabia qual era a doideira, né? Porque é difícil. As pessoas, quando estão vendo de fora, não têm noção do que é lá dentro. É um confinamento mesmo. Você é tirado da sua vida. Por isso que eu acho que tem tempo, porque se passar de um certo tempo, parece que você está vivendo aquela vida ali e não tem mais outra. É muito Esquece. doido. É. É tipo uma imersão. Você É. aceitaria ficar confinada de novo? Hoje eu aceitaria também. Eu falo que não falo que não. Porque assim, eu já tive a experiência, eu já sei como é. Entendeu? Então acho que seria 1000 vezes melhor até. Qual foi a Entendeu? parte mais difícil de ficar confinada? É você lidar com pessoas que você nunca viu. Morar na mesma casa, É. dividir o chuveiro. É. Até que a minha edição, a galera era legal. O Conrado já participou de 2018 ou 17, agora acho que foi 17. E que ele falava assim, nossa, não dava. Não dá. Eu em casa com as minhas coisas, ele já sabe, não dá. E aí as pessoas, tipo assim, sujas no banheiro, ai, nossa. E a dele foi pior, porque assim, pra mim a fazenda dele foi a pior que existiu. Eu falo isso claramente mesmo. Já falei até mesmo lá na Record. Caramba, porque foi o momento que eles quiseram colocar ex-Big Brothers com galera, sabe, que era já artista, ou que já tinha feito. E aí pegou, tipo, Nova Chance. Quem já tinha feito algum reality botou lá. O Conrado só tinha feito Power Couple comigo. Gente. Que é completamente diferente. Completamente diferente. E o nosso foi o primeiro. Então, o primeiro a gente gravou em 30 dias. Não era um reality, tipo, votação do público, não tinha nada disso. E ele achando que tava tudo bem. Eu já falei, é diferente. Aí tu se liga que é diferente. E a gente não sabia que ele tinha ansiedade. Lá acabou florando, sabe? Então, assim, é realmente complicado. É muito complicado. Se você não tiver uma cabeça completamente ligada no jogo, porque é um jogo, você acaba, tipo, tô aqui, beleza, essa aqui é minha vida agora. E quando você sai, você tem que ter um tempo para voltar ao teu cotidiano. Já acorda achando que tem que alimentar as galinhas. Eu escutava o sinal. Escutava os animais. É muito doido a mente. Por isso que a gente tem que ter realmente uma certeza de Deus na nossa vida, que é o que eu falo. O que você tem que alimentar a sua mente com coisas boas, com coisas que vão te fortalecer, vão te engrandecer. Se você começa a ficar vendo coisas que não, isso tem tudo a ver. Relacionado à música, relacionado a tudo. E você fala, a gente tá falando do Conrado também, né? Vocês estão juntos só de namoro uns 35 anos, né? É muito tempo. E tem até um recorte de uma revista que você colocou no seu Instagram de quando você assumiu o namoro com ele. Porque era um movimento, viu? Era um movimento, não podia falar que namorava. Não podia, Paquita não podia falar que namorava. E Conrado também não. Entendeu? Não tinha essa coisa. Não pode falar, mas todo mundo queria. As cartas chegavam lá porque todo mundo queria que a gente namorasse. E quando a gente pôde anunciar mesmo, aí a imprensa toda veio apoiando, aquela coisa toda. Mas assim, foi engraçado esse movimento, porque nós éramos muito jovens. Eu tinha 16 anos. E eu falo assim, Deus, ele já tinha separado ele pra mim. Porque era aquela fase, né, de tipo, você dá namorinho aqui, namorinho ali. E era namorinho mesmo, de beijinho, mão dada. Nossa época sempre foi isso. E quando ele chegou, eu falava assim, gente, eu achava, eu olhava assim, é com ele que eu vou casar. E é doido por ser no nosso meio, sabe? Sim. Porque realmente tem muitas ofertas, né, vamos colocar assim, tanto pro meu lado quanto pro dele. E a gente se manteve ali junto porque tinha um propósito de Deus na nossa vida, sabe? E isso é muito legal, sabe? Eu agradeço muito, foi um presente que Deus me deu, que Quanto tempo depois que vocês estavam juntos, que vocês anunciaram? Ai, agora eu não vou lembrar. Mas demorou muito? Demorou tipo uns quase 2 anos. Caramba. Muito. A gente gravou uma música junto, né? E aí o pessoal, ai, que lindo. Nossa, gente, a gente foi na Hebe. Ai... A gente, porque era dia dos namorados. Então tinha assim, casais mais experientes e a gente jovenzinho. Era a referência dos jovens. Aí a Hebe, ai, que lindo,
namorando? Quanto tempo vocês estão juntos? Não, a gente tá junto, não. Vocês foram e não podiam falar. Não, ainda não solteira. podia falar. Ai, que mico. Horrível. Aí ela ainda mandou assim no ar. Ai, aquilo que eu vi lá atrás, isso aqui não viu nada. Mas ela sabia que a gente tava junto, entendeu? Era o jeito dela. É, tipo, ela, pô, detonando ao vivo. Né? E se você fala, ia ser um boom pra ela, né? Mas, infelizmente, a gente não pôde falar. Mas eu ficava meio revolta, assim. Porque aí depois eu já não era mais Paquita. E mesmo assim não podia falar ainda. Não, era ele que não podia falar. Na gravadora falando porque achavam que as meninas iam, tipo, perder a ilusão. Essa coisa que hoje em dia não tem mais nada disso, gente. Poxa, o artista tem que ter a sua Sabe que vida eu pessoal. lembrei que quando o Justin Bieber... A minha Ó, tá vendo? Tá vendo? Mas é verdade, Não, ó. mas a Quando ele primeira anunciou namoradinha lá, do viu? Justin Bieber, eu lembro que tinha um hater, assim, absurdas. Todo mundo odiava a namorada do Justin Bieber. Que ele anunciou que namorava. Eu já tive uma sorte que o público gostou, né, gente? Então, assim, eu já tava ali, pelo menos, mais aliviada. Não tinha essas Não tinha esse negócio das redes sociais, né? Pra ficar atacando hate. não o tempo tinha. Já que vai inteiro. namorar, que seja com a André. É, isso aí. Pô, recebia muita carta. Muita carta lá, falando, né? Pedindo pra gente namorar. Era muito engraçado, muito engraçado. Tá aqui namorando já. E aí a gente ficou junto, né? Então, realmente, tem 35 anos já. E vamos fazer 30 Duas anos de filhas casado. lindas. Duas filhas lindas, que também, assim, a Giovana sendo mais velha, ela passou por todo... Ela foi batizada também, né? Ela só não fez primeira comunhão porque a gente já estava convertida. Mas eu deixei o tempo dela realmente ver o tempo que ela... Quando ela sentia no coração de se declarar ao Senhor Jesus. E foi com 15 anos, ela foi na PIB, lá do Recreio, pastor Vander. E por incrível que pareça, a Maria Eduarda foi a mesma coisa. Porque lá no Recreio, a PIB faz muito movimento, né? De acampamento, não sei o que e tal. E aí, na escola, tinha muitas crianças Que eram de lá. que eram de lá. E a Duda falou, mãe, eu quero ir lá, porque eu tenho tanto amigo que vai lá. Com certeza, não tem problema nenhum. Foi pra lá e ela se batizou também com 15 anos. Os amigos fazendo diferença, né? E foi no mar. O dela foi lindo, da Duda. O da Giovana foi no púlpito, O batistério mesmo. batistério, mas o da Maria Na praia. Eduarda foi no mar, aquele grupo de jovens. Ai, gente, que coisa linda, que coisa linda. Foi muito emocionante. Queria falar um pouco de Paquitas, né? Recentemente. Queria há muito tempo que ela queria. Há muito tempo, ela já queria começar a conversa assim, gente. Vocês não estão esperando entendendo. o meu momento. Vai, Natália, brilha. Assisti o documentário das Paquitas, né? Mas em caráter jornalístico para saber como que tava e senti muita saudade daquilo, né? Eu era muito pequena quando eu via, ainda não era convertida, acho que por isso que minha mãe deixava eu assistir. Muita coisa me chocou, assim, porque eu era muito pequena e eu não lembrava, não tinha noção, né? Sim. Uma noção de que algumas Paquitas ficavam pouco tempo, e pra mim era um tempo muito grande. Claro. Uma noção de a roupa que usava, tipo, que indecência, gente. Indecente. Eu não sei se vocês tinham essa noção, porque vocês também eram crianças. Então, não sei se vocês, hoje você tem essa noção, que na época não tinha. Como foi pra você hoje ter Então, noção daquilo que você vivia? E talvez na não realidade, tivesse assim, noção. Quando foi decidido o lance da fardinha, né, de soldadinho e tal, eu achei muito legal por ser um personagem e tudo, nunca me incomodou. O que me incomodou, engraçado, foi quando a gente foi pro LP, que aí era diferente. Era Já roupa não era preta. short, já não era um short, era como se fosse uma calcinha grande. Sim. Era decente, mas as pernas apareciam mais. E eu sempre tive perna mais grossa, né? Então, me incomodava. Eu cheguei a reclamar na época e tudo, mas fazia parte de um contexto e como não ficava, tipo, incomodando, beleza. E tinha a bota até o meio, tudo bem. Eu não sei, assim, se foi com uma intenção, porque, por exemplo, a de soldadinho, ela é short. Uhum. E é um short decente, não é um short, né, que apareça nada. Mas era um short. Então, como as Paquitas era visualmente... meninas, tinham que ser crianças, vamos colocar assim, e sem maldade, sem malícia.
Pra mim, estava no contexto, não tem isso, entendeu? Eu acho que a maldade tá na cabeça de quem Era a vê. mesma coisa que eu via na época, né? Como criança. A maldade mesmo tá na cabeça de quem vê. O que aconteceu comigo nessa época, a Sorvetão ficou muito forte. Pra você ver, eu só fui 4 anos que eu fui paquita, né? E parece que eu fui Você começou, você tinha quantos anos? 12. Gente! Porque Era você vê, menina. tipo, muitas outras coisas na vida, como todas as paquitas, mas o que fica muito é aquilo que foi Mas há é porque o tantos apelido anos, ficou né? também. E aí você fala assim pra mim, André, mas então por que você não tirou o apelido? Eu não tirei porque dali das paquitas eu fui pros Trapalhões. Fazia milhões de personagens, então não usava o Sorvetão. Era Andréa Faria. Só que eu fazia show com os Trapalhões também, porque eu tinha um LP, gravei um LP solo. E aí chegava no público, Sorvetão, Sorvetão, Sorvetão. O público que escolheu que continuasse. Então, assim, para você fazer uma marca é difícil. Se eu já tinha, por que tirar? Entendeu? E nunca foi com maldade, com nada, porque remetia a essa coisa boa. Não, e é muito perceptível que até hoje você tem muito carinho por essa É. época, pelo nome. É só olhar suas redes sociais, quando você Exatamente. relembra disso, né? É muito legal. Você vê que mexe naquela, que eu falo, mexe naquela caixinha ali que é nostálgico. Então, a Sorvetão, ela marcou num momento muito bom, muito forte. E, no entanto, que realmente, quando eu já fiz milhões de outras coisas depois, e fica, o pessoal fala, não, mas quando fala de paquitas, Sorvetão. É o primeiro nome que lembra. E até teve uma época que eu já estava, né, a gente convertida e tal, conversando com Fernanda sobre isso, né? E ela falou assim, é porque é muito forte, a sua ligação com ela é muito forte. E a gente tem que orar, né, para ver se Deus quer que continue isso ou não. Porque ela falou, a farda remete a algo que, tipo, né, você tá dando continência a uma pessoa, você tá, né? Olha que doido, olha, o estudo da Fernanda foi tão maravilhoso que ali eu comecei a entender, né? E ela falou assim, vamos deixar o tempo que Deus ele vai provir, né? E tudo, como será o andamento disso? Se vai continuar com o sorvetão, se não vai. Vamos deixar tudo andar em oração com Deus, mas você tem que ter essa consciência mesmo, né? Que adorar e idolatrar somente a um. E engraçado, porque eu desde pequena, eu tinha uma coisa comigo que eu não gostava de ir para a igreja católica, porque eu não gostava de ver Cristo na cruz. Eu reclamava com a minha mãe. Ah, mamãe, não gosto de ver ele não gosto. Eu falava mesmo, eu lembro de criança eu falando. Ah, mas foi um momento, né, que Deus e tal. E aí, quando eu me converti, eu fui entendendo, né, que eu realmente já era escolhida ali. E vim tendo consciência espiritual disso tudo. E Fernanda falou isso para mim, desse momento de saber que a idolatria é somente a um Deus. Aí eu falei para ela assim, mas eu nunca idolatrei ninguém, eu sempre admirei. Você admirar as pessoas é uma coisa, você ter ovacionar é outra coisa. Como eu vim desse mundo, parecia que eu tinha isso. Mas não, porque para mim eu sempre olhei a Xuxa como uma pessoa, assim, normal. A palavra para vocês entenderem. Uma pessoa como eu, só que ela tinha, né, assim, hierarquia. Né? Então, eu sempre respeitei a hierarquia. Sempre fui assim. E engraçado, por eu ser sempre assim, eu vim entendendo, sabe? O porquê de eu ser sempre assim. Porque eu acho que acredito que ali eu já tinha um mover do Espírito Santo na minha vida, eu não sabia. Não sabia, né? Então, quando a gente vê que fala de sorvetão, que é muito ligado a ela, e quando a gente teve um problema, né, na nossa amizade, eu falei, ai gente, será que é um mover de Deus na minha vida? Entendeu? Para justamente eu conseguir dividir isso, as pessoas saberem. Separar. Separar, ver isso na minha vida.
Então, assim, eu vivo em oração. Eu vivo em oração. Eu queria muito saber como eram os bastidores da época de Paquita, né? Principalmente porque foi algo que eu não vivi. Então eu tenho. Óbvio que eu sei o que que é, né, gente? Pô, não tem como. Acho Não, que mesmo qualquer porque os pessoa. pais ou não. alguém já te mostrou. Não tem como. Mas eu É. queria muito saber como é que eram os bastidores, como é que era a relação com as outras Paquitas, se tinha competição, se não tinha. Era um movimento, era assim, foi um movimento, falo que teve um movimento Show da Xuxa, né? Que a gente fez parte. As Paquitas eram para ser meras assistentes. A gente era para ser assistente, era isso. Para cuidar ali do palco, para dar atenção para a Xuxa, para produção, coisa para fazer o programa andar. Era isso. De repente o negócio virou de uma forma que foi com o LP, Que eu tinha. que explodiu. E aí veio essa coisa mesmo. Todas as meninas queriam ter, explodiu. Eu tenho lá disco de ouro, platina e duplo de platina, mas eu tenho certeza que foi mais de 1 milhão que a gente vendeu. Na época a gente não recebeu, né? Mas eu tenho certeza, porque foi um boom surreal. Maracanã lotado. Maracanã lotado, uma coisa assim que você fala. Eu não tinha essa noção. Não vou falar pra vocês que eu tinha, porque eu não tinha, gente. Era muito nova. Muito nova, eu tava no flow, né? Vai na onda. Vamos embora. E como eu sempre gostei, pra mim aquilo tá perfeito, minha vida, tudo normal. Até no documentário as meninas falam, nossa, a gente abdicou de muita coisa pra estar ali, não sei o que. Gente, é uma escolha. Você tem que fazer escolhas na vida. Se tava te atrapalhando, sai. Vai reclamar agora. Porque objetiva. a fila tava grande pra... A fila tava grande, tem muitas meninas querendo ser, vambora, entendeu? No momento que quando eu saí, foi realmente que eu senti que poderia piorar, né? Que a Marlene falava umas coisas, tipo, que eu não tive culpa, e aí veio falando palavras, tipo, você é substituível, você acha que você é quem, eu te tiro a qualquer momento. Ela disse isso pra você no momento em que você saiu. É porque eu passei mal. Eu acordei passando mal e tinha um show das Paquitas em Juiz de Fora, aqui pertinho. E quando a gente acordou, eu acordei passando muito mal, cólica, vomitando, coisas de menina. Minha mãe esperou dar o horário pra estar na produção. O pessoal ia estar na produção, porque não tinha celular, né, gente? Era telefone assim, ó. Não era assim. E aí ela esperou dar o horário pra ligar, pra avisar. E quando ela ligou, a Marlene e a Xuxa estavam em Nova York. Estava de férias. E a gente tinha os compromissos de Paquita. Quando ela ligou, a secretária que atendeu foi passar para Marlene, sei lá de que forma. Aí Marlene liga de Nova York, me detonando. Nem perguntou o que aconteceu. O que está acontecendo. Porque minha mãe falou, olha, falou para a secretária. Eu vou levar a Andréia no médico e conforme for, eu levo ela em Juiz de Fora. Porque é perto. Meus pais sempre foram muito disponíveis a isso, sabe? Minha mãe, então, meu Deus, era aquela mãe de tipo assim, não se preocupa, eu resolvo. Minha mãe sempre foi de resolver, nunca trazer problema, ela sempre resolveu. E aí, quando passou pra Marlene, ela já veio igual um touro pra cima de mim. E você, adolescente, passando mal, naquela coisa, né? Ouvir as palavras que ela já não tinha sido a primeira vez que ela tinha falado pra mim, eu falei, então tá bom, tô fora do grupo. Foi você que falou? Eu que falei. Porque ela não chegou aí, né? Ela só jogava. Ela ficava te testando, ela tinha isso. Te testar, poxa. Uma adolescente, eu falei assim, não, eu não vou ficar aguentando isso. Então tá bom, então tô fora do grupo. Aí foi. E aí foi de vez mesmo que você saiu? Foi de vez. Foi tanto de vez que aí eu não tive despedida, não tive nada. Depois eu tinha meu LP, não fui lá cantar. Eu gravei essa música com o Conrado, também foi um sucesso, não fui lá cantar. Ela cortou, sabe? E nem com a Xuxa eu falei, assim. Eu cheguei a falar, assim, eu esperei elas voltarem de Nova York pra ir falar com ela. O negócio é que eu era contratada da Globo, então a Globo já me remanejou. Eu tinha... Ou eu ia pra novela, ou eu ia pro Faustão, ou pros Trapalhões. Aí eu escolhi os Trapalhões porque era criança, e era humor, né? E também naquela época ingênuo, era um sucesso absurdo. Era um sucesso, aí eu fui pra lá. E assim, hoje, antigamente eu falava assim, eu queria ter ficado mais um ano. Mas hoje eu já sei que foi livramento na minha vida. Já foi.
hoje, diante de tudo que aconteceu, eu sei que aquele momento foi o momento certo que eu saí. Queria que você fizesse uma avaliação do documentário. Então, estou fazendo isso, convidar o pessoal também aqui, aproveitando a audiência de vocês, o meu canal, né, canal Andréa Sorvetão, eu tô lá falando sobre cada episódio. Tem umas partes que acaba passando um pouquinho, aí eu volto e tal, mas pessoal que gosta, eu tô já falando lá sobre todos os episódios. Eu tô agora gravando o fatídico episódio do livro, da demissão em massa e tal. Infelizmente, eu achei sensacionalista e eu achei ele com viés, assim, sabe? Porque o que a gente viveu, como Paquita, os bastidores e tal, ele foi muito mais positivo do que negativo. E eu tenho certeza que o público queria ver era muito mais bastidores, era saber histórias, era não sei o que, entendeu? Do que ficar, tipo assim, chorando minguelas. Ele é produzido pela assessora da Xuxa, né? Então já caminha pro rumo. Assim, vou te ser sincera que eu já achei um erro, porque a direção tinha que ser de gente, um olhar de fora. Elas poderiam ficar como é que se fala? Na argumentação, sei lá. Poderia ficar no olho, beleza, é isso aqui mesmo, o caminho é esse. Não, o caminho não é esse. Mas tinha que ser realmente uma equipe de fora, ouvindo a história de cada uma e montando. Porque senão ficou parcial. Sim. Ele ficou um documentário parcial. No entanto, que quem dirige, a diretora é a Ana Paula, que foi a Catu, que foi uma das Paquitas, e teve a assessora que falou que foi o argumento. Mas tem uma história que eu conto lá no meu canal do YouTube, depois o pessoal vai lá ver. Da onde realmente surgiu o documentário. Tem isso. Eu já assisti. Da onde surgiu. Então, assim, aí eu falei, é fogo, né? Porque as pessoas, nada se cria, tudo se copia, né? Então, é mais ou menos isso. Aí, o que acontece? Ali, eu fiquei triste de ver isso, porque a Marlene, ela foi uma pessoa essencial para o sucesso acontecer. Se não tivesse a Marlene, eu não sei não, sinceramente. Porque ela era muito pulso firme, ela tinha que ser. Ela colocava regras, sim. Ela tinha que se impor. Assim, mas olha só, e as coisas que ela falava para você? Mas ela não falava só para mim. Era para ter pro cameraman, pro cabo. Ela saía, ela ia, entendeu? Ela não tinha aquela escolha, ela não... Isso, hoje eu penso, pô, ela poderia ter sabido falar comigo, com a outra. Porque cada um tem uma personalidade. É que nem filho. Ela não quis ser a mãe, ela tinha que saber como é que lidava com cada filho. Mas ela era jovem também, ela era nova, tudo novo. Na década dos anos 80, aquilo era uma loucura. Se ela não se impusesse... Essa foi uma outra coisa, né? Porque pra mim, sempre parecia que era uma pessoa muito experiente. A Marlene Matos, uma pessoa muito experiente. Mas fui fazer as contas, ela tinha uns 35 anos. Então era uma pessoa jovem comandando aquilo tudo. Exatamente. Você falou tudo. A Xuxa tava com 25, então. Se ela tinha 35. Aí ela com 35. Na realidade, ela não começou como diretora. Ela começou como produtora. Tinha um outro diretor. Aí o diretor saiu e ela começou a dirigir. Só que ela não dirigia só o programa e ia pra casa. Entendeu? Ela dirigia a carreira da Xuxa. Então, quando eu falo também, quando elas começaram a ter muito sucesso pra fora do país, quando elas começaram a se dedicar muito pra Argentina, ter os programas aí fora, a Espanha e Estados Unidos, parece, as Paquitas, elas começaram a voltar a ser assistente. Entendeu? Porque elas tinham que ter uma equipe cuidando delas. E não tinha. Pensando nelas, as Paquitas estão aqui, a gente tem que gravar um outro LP. Bota o LP delas em espanhol. Dando continuidade na carreira das Paquitas. Aí não teve, por quê? Porque era muita coisa, gente. Vocês já imaginaram? Gravar no Brasil, fazer o trabalho no Brasil, aí a Xuxa ainda ia lá pra fora, fazendo o trabalho lá fora. Então, assim, não tinha. Se não delegasse poder para ter uma equipe, como não delegou, deu no que deu. Então, quando elas voltaram de lá, ficou essa coisa meio perdida. E para Marlene deve ter sido difícil também. Meu Deus, o que eu vou fazer com essas meninas agora? Porque quando ela se tocou, caramba, e agora?
Né? Então, assim, eu torço para ter um documentário da Marlene, torço mesmo, real. Para ela poder falar, para ela poder explicar essas coisas, sabe? Porque ficou muito só um lado falando. Ficou só condenando a E Marlene. ainda É. sobre o documentário, você teve uma participação no documentário também, né? Mas você não foi na pré-estreia. Uhum. E também teve um outro episódio no programa do Altas Horas que você também Isso. não foi. E se entrarem no Instagram da Xuxa, né, assim, Foi? procurar nas fotos, assim, nos comentários, Ah, tá. muita gente pergunta por você. Por que a Sorvetão não tá nas fotos? Por que ela não foi? Muita gente sente sua falta e reclama, né? E você já falou sobre a sua ausência nessas duas ocasiões, mas eu também queria que você explicasse pra quem tá nos assistindo não o porquê acompanhou. você não foi. Exatamente. Eu não fui convidada, gente. A verdade é essa. E tudo isso depois da briga que teve Dessa há 3 nossa. anos, mais ou menos. Foi em 2021, a gente voltando do programa Canta Comigo, que a gente faz parte dos jurados, né? Da Record. E a gente voltando, assim, era perto do Dia dos Namorados. E eu e o Conrado decidimos fazer, tipo, vamos postar uma coisa pro Dia dos Namorados. A ideia do Conrado, vamos pedir patrocínio pra gente, porque eu tô vendo que as empresas hoje estão muito ligadas somente a bandeira LGBT. E aí ele falou assim, vamos fazer que de repente a gente consegue para nós aqui no nosso rede social. Olha, gente, olha como é que a gente pensa. Para nossa rede social. Tá bom, vamos. Como é que vai ser? Assim mesmo, em casa. Oi, eu sou André, eu sou Conrado, somos artistas desde sempre. Somos hétero, cristão e tradicional. Tem alguma empresa que se identifica com a gente e queira nos patrocinar? Foi isso que a gente fez. Pronto. Foi o problema dado. Mas até então, depois que a gente postou, a gente vendo engajamento, o pessoal rindo. Cara, vocês são muito legais. Cara, vocês são demais. Tá tudo bem. Eu falava com ela diariamente. Tipo, boa noite, bom dia. Você tá bem? Tá tudo bem? Dormiu bem? Pô, sonhei com você. Olha isso. Mandava uma coisinha. Ela se diz a Xuxa. A Xuxa. Diariamente. Quando isso aconteceu, ela chegou a me mandar uma mensagem, tipo, nada a ver com esse assunto. Na madrugada de sábado para domingo, que isso era um sábado. Eu olhei e respondi ela. Vida que segue. Depois de 5 dias, o vídeo viralizou no Léo Dias. E aí ele já viralizou falando que nós estávamos sendo irônicos. Tipo assim, que a gente estava atacando a bandeira LGBT. Aí eu falei, Conrado, olha que absurdo. Não foi isso. Aí nisso que já saiu, viralizou, aí ela veio falar comigo. Só que ela não falou comigo. Ela falou no grupo das Paquitas. Aí eu, gente, não, peraí, não tô entendendo. Como assim? E veio falando um monte de coisa. Um monte que eu prefiro nem replicar. Aí eu falei, gente, mas não foi com essa intenção, não. A gente só tá querendo chamar a atenção pra gente mesmo. Tava pós-pandemia. Nem procura saber. Aquela coisa toda. Porque quando você é amigo, pelo menos eu ajo assim. Eu vou falar direto com a pessoa. Eu não vou meter no grupo da escola. Sabe assim? Eu vou querer falar com a pessoa. Você não acha assim, sabe? Como eu já fiz com ela várias vezes. Que eu acho que ela poderia, não sei o quê. Sabe? Tentando. Nunca coloquei em grupo nenhum. E assim, tinha 3 grupos. É uma coisa. Um grupo com todas as Paquitas. O outro grupo só com as Paquitas do show da Xuxa. Quem foi show da Xuxa. E o outro eram as mais chegadas dela. Então, eram 3. Ela veio falar nas mais chegadas. Porque eu já não fazia parte desse que tinha todas. Eu já tinha saído. Porque já tinha tido confusão. E foi política a confusão. E não fui eu que fiz. Tá? Porque o povo fica falando assim. Porque ela fala assim, bolsonarista. Ela faz, é bolsonarista. Acha que a gente fica mandando coisa. Eu não sou dessas. Eu só compartilho os meus pensamentos com quem pensa comigo. Eu não fico querendo convencer ninguém, entendeu? Enfim, e ela sabe disso. Ela sabe. E aí, o que aconteceu? Nesse dia, ela botou nesse grupo que chamava As Véia. E aí, veio já colocando e tudo. E as meninas vieram apoiando ela.
entendeu? Eu falei, gente, peraí, vocês estão levando para um lado que nada a ver, a gente não fez com essa intenção, não. Que doideira é essa? A gente nunca teve problema com a classe LGBT, nada. A gente sempre respeitou, sempre deu o maior amor, o maior carinho. Aí pronto, aí o negócio desgringolou, aí eu falei... Aí, nisso eu fiquei no grupo, tá? André não saiu do grupo. Não saí. E ninguém me tirou. Teve uma aí que não estava participando e foi abrir a boca. A pessoa não é a história dela e quer se meter. Eu acho isso um absurdo, deselegante demais. E aí, enfim... Aí, quando foi o meu aniversário, isso foi em junho, meu aniversário é 1º de agosto, eu falei pro Conrado, eu vou esperar para ver se alguém vai me dar parabéns. Se ninguém me der parabéns, eu saí do grupo. Porque eu acho que é uma forma, né, no momento do seu aniversário, não é, a pessoa vinha, tipo, né, eu esperei o dia inteiro. No dia seguinte, ninguém falou nada, eu saí do grupo. Ainda era aquela coisa que dá pra ver, né? Saiu do grupo. Saiu do grupo. Sorvetão saiu do grupo. Saiu do grupo. E assim, e numa paz que eu tava incomensurável. Uma paz enorme. E tudo bem, sabe? Pra mim, tranquilo. E logo depois a gente fez um... Eu acho que pode se considerar podcast do Rica Perrone. Ali nós falamos algumas coisas também, falamos mais parte política e tal. Quando isso aconteceu, ela já me bloqueou do Instagram dela. Eu sou bloqueada. Algumas ali também me bloquearam. E aí depois, quando a gente fez o Rica... Não, minto, desculpa. Quando isso aconteceu, ela parou de me seguir. A minha Conrado. Aí isso virou notícia. Vira, porque os fãs ficam, né, de olho. Tem os fofoqueiros, né? Pra eu ver fico imaginando a não pessoa lá todo dia. Vamos ver quem tá se seguindo. Não, e aí eles falando assim, aí vem uns, né? Que absurdo que você fez. Ela seguia só, sei lá, 18 pessoas. E você, não sei o que. Gente, sabe? Que loucura é essa? Aí daqui a pouco nós viemos num... Foi até da MK lá na Apoteose. Ah, não. Primeiro foi em Brasília que a gente foi convidado para ir no Dia da Mulher e depois teve um evento aqui da MK na Apoteose. Aí, mas o primeiro foi lá no Dia das Mulheres. Postei a foto com o presidente. Pronto, bloqueou. Pronto, bloqueou. Aí você vai entender qual é o fundo. O viés é o quê? Político. Intolerância. Porque ela não aceitou que eu não sou da mesmo viés político que ela. Entendeu? E tipo, é descarado? É claro? Beleza, então eu não posso falar? Todo mundo pode falar. Eu não posso falar? Todo mundo fala. Hoje em dia você vê aí. Aí fala, não, vocês não precisam falar. Não precisam falar. Aí vieram casais aí da mídia... São casados há não sei quanto tempo, mas a relação é aberta. Ah, não, é bi. Gente, por favor, hétero né? não pode. Quem é hétero, ó, fala não. É assim? Que doideira é essa, caramba? Então, assim, não, eu me posicionei porque eu tava vendo que eu tava sendo embolada num movimento que eu não fazia parte. E eu sabia que meu público precisava do meu posicionamento. E aí foi um momento que eu também vi meu público e eu só agradeço. Vocês são maravilhosos. Você não manteve... Aí tiveram esses episódios, né? De você não ter sido convidada para Altas Horas. Então, aí eu não fui... Porque assim, teve o lance do documentário. Teve o documentário dela primeiro. Que o povo, como a Sorvetão não tá. E eu me senti realmente uma excluída, chateada. Porque eu faço parte da história dela, sim. Ela é madrinha da minha filha. Faço parte da história dela. Pra pessoa ser madrinha da filha do outro... Não eu não tinha um contato com ela profissional. É amiga, né? E eu me sentia parte da história dela, mas ela não quis. Então, assim, quem faz a festa convida quem quer. Beleza. Tranquilo, passou. Aí veio das Paquitas. Das Paquitas ela tem que fazer parte, não sei o que. Né? Pronto. Aí houve uma negociação para fazer parte. Aí eu fiz parte. Aí começaram a divulgação e eu não fui convidada para nenhuma, nem para pré-estreia. Então, assim,
existe um comando aí, né? Então, tá na cara. Tipo assim, se ela tá, eu não tô. Mas também se ela não tá, eu também não tô. O povo já me bloqueou de tudo, Que é entendeu? muito doido, porque você é uma figura muito importante. Você não era uma Paquita que chegou no final. Você era... Pois é. Pois é, mas sabe o que é melhor disso tudo, gente? O público, ele não é mais criança. Acho que elas estão esquecendo desse detalhe. Que o público tem opinião própria. O público está enxergando um monte de coisa. E eles estão, assim, ou felizmente ou infelizmente, vendo tudo. Então, assim, às vezes não precisa nem abrir a boca, né, para falar. Eu falo assim, Deus já me protegeu de muita coisa, e eu tenho certeza disso. Cuidando de mim mesmo, né? E porque assim, eu sou uma menina, posso falar mesmo assim, eu sou muito feliz pela vida, porque eu consigo, eu peço a Deus para sempre ter o olhar de uma criança para a vida. E Ele tem mantido isso em mim. Por mais que Ele tenha me dado a oportunidade de amadurecer, eu consigo ter ainda o olhar de uma criança. Não vou deixar as pessoas pisarem em mim, vou me defender. Não vou deixar falarem da minha família, vou me defender. E elas não entendem. Então tem muita coisa, às vezes, que o Conrado fala que é papel de marido, me defender. E aí elas não suportam isso. Que ele tá me defendendo, que ele tá falando, que ele tá... Entendeu? Desnecessário. Gente, por que o marido de vocês não defende? Quem tem marido, né? Defende, caramba. Bota aí pra defender. Se ele tá ali me defendendo, porque eu não tava podendo falar. Tinha coisa que eu não podia falar. Então, quando ele viu que tava errado, ele foi falar, olha, não é que ela não quis ir, não. Ela não foi convidada. Então, quem não foi convidada, aguenta o BO aí. Porque tava falando como se eu não quisesse ter ido. Aí ele foi lá me defender de novo. Aí eu falei para ele, então depois que for o documentário, você pode ficar quieto. Ele fica doido para falar. Não, e mesmo hoje você teve né, esses desgastes, assim, mas você ainda tem muito carinho, né? Por essa Sem época. dúvida, Você sempre se vou mostra ter. muito grata Muito. ao que vocês receberam, as Muito. ajudas e tudo mais, né? Muito, muito. Não, ninguém vai me tirar isso. Ninguém. Porque eu sei que foi tudo mover de Deus na minha vida. Então eu vou sempre falar com muito amor, com muito carinho. Eu acho que é isso que a galera até tá gostando e eu nem sabia. Tem gente que me manda mensagem, você não tem noção o quanto você tá me ajudando com esses vídeos que você tá fazendo no YouTube. E eu? Não sou eu. É Deus. Porque eu não tenho noção mesmo, não. O que eu tenho recebido, o tanto de gays, né, não são os militantes, né, eu falo assim, porque voltaram a falar comigo, a me mandar mensagem. Eu te peço perdão. Eu falei, vocês todos já estão perdoados, eu não tenho isso. Eu sabia que nada como tempo para vocês enxergarem. Então, assim, Deus me deu uma tranquilidade tão tremenda, sabe? Porque é aquela coisa assim de você lutar pelos seus valores e seus princípios. Não se influenciar. Porque quando a gente é jovem, a gente acaba sendo influenciado. Mas quando você sabe o que você é, o que você quer, ninguém vai te influenciar. E para isso não precisa arrogância, não precisa prepotência. Não precisa nada disso. É só você conseguir dormir, é a melhor coisa do mundo. Você já imaginou? Eu estava incomodada quando eu estava vendo que eu estava sendo embolada. Não, eu tenho certeza que meu público quer um posicionamento meu. E foi o que eu fiz e eu durmo, sabe? Muito bem, muito grata. E vou sempre ser grata, porque a gente tem que ser grato por tudo que aconteceu na nossa vida, sabe? Sempre. Pessoas que passaram por nossa vida. Sempre. A Marlene, eu sou muito grata a ela. Você acha que existe ainda uma chance de uma reconciliação, digamos assim? Olha, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu vou estar sempre de braços abertos, porque Deus fala isso, né? Pra gente sempre perdoar. E diante, aí vão falar assim, ela não tem que... como é que é? Ela não tem que te pedir perdão de nada. Talvez. Talvez não, mas eu também não tenho nada que pedir perdão para ela. Nada. Porque eu tenho as minhas razões e ela tem as dela.
que eu sempre respeitei. Eu sempre respeitei. Então, assim, é só dar o tempo ao tempo. O meu amor pela Xuxa nunca vai terminar. Porque eu sou exatamente o quê? Grata. Então é isso. Quando a pessoa que você gosta e tal te faz um mal, você tem que recorrer a Deus mesmo. Para te dar a sabedoria de como lidar. Porque, gente, é um fio para você fazer coisa errada. Para você proferir coisa errada. Para você falar. Para você, sabe? É um fio. Mas se você tem ali, respira. É difícil, né, gente? Respira mais. Respira mais um pouquinho. E, ai, meu Deus. O Conrado é mais ansioso, né? Então ele, tadinho, ele fica. Eu falei, amor, calma. Por exemplo, tem coisas que ele não pode ver na internet. Porque ele já fica. Isso aqui é uma injustiça enorme. Como é que pode? Como é que pode fazer isso? Como é que pode falar isso de você? Que não sei o quê. Eu falei, amor, calma. Vamos respirar. Deixa, Conrado, nada como tempo. O povo já tá vendo. A gente vamos ficar quieta. Entendeu? E foi o que eu fiz. Eu fiquei quieta. E as coisas foram se encaixando. O público começou a ver. E eles começaram a voltar. Me pedindo desculpas. Que realmente eu tinha ficado bravo comigo naquela época do vídeo. Não sei o quê. Mas eu sou muito maior que isso. Falei, amém. Que bom que vocês conseguiram enxergar. Porque eu não quis ofender ninguém. Nós não quisemos ofender ninguém. Né? Então, assim... É uma coisa que é só o tempo, né? Mas o tempo que a gente diz é quando Deus quer. André, eu queria falar agora sobre o Conrado, né? Que ele foi diagnosticado com câncer no ano Sim. passado e vocês viveram um momento difícil. Hoje está tudo bem. Graças a Deus. Mas eu queria que você contasse como que foi esse susto de receber o diagnóstico. Ele estava até gravando, né? A gente estava gravando o Canta Comigo em São Paulo. E onde a gente fica sentado não é legal, assim, é incômodo, não é uma coisa assim, tipo, acolchoadão, não é nada disso. O povo acha que é fácil, né? Não, né? Não. E nós gravamos, sempre que é o começo da gravação, são 4 dias assim, direto, com um de ensaio, então são 5. Direto. Vambora. Aí descansamos 2 dias, para mais 4 direto. Aí depois começa a intercalar. Nesses 5 primeiros dias, ficamos gravando e tal. Quando a gente descansou no hotel, um belo dia no hotel, e saiu tipo uma placa dele. Tipo, ele foi soltar um pum e saiu uma placa meio com sangue. Aí ele olhou e falou, o que é isso? Estranhíssimo, né? Nunca a gente tinha... E ele pensando, porque poderia ser... Vou falar aqui porque é bem útil pra galera... que se você, de repente, está sentindo isso, você tem que correr e fazer um exame que é muito importante, que quase não é falado, que é o colonoscopia. Uhum. Achando que poderia ser algo da hemorroida. E tinha sangrado e tal, aí sangrando só a hemorroida, beleza. Quando saiu a placa, é que assustou. Aí nós estávamos lá, avisamos a produção que precisava ir, porque tinha alguma coisa estranha. Aí ele foi para fazer a colonoscopia, levaram a gente para o Hospital Samaritano lá de São Paulo, e nós estávamos com a cobertura, né, do seguro do programa para isso. E foi Deus purinho, porque a gente não estava com plano de saúde, nada assim. Você vê como é que Deus cuida. E quando porque isso poderia ter acontecido aqui em casa. Sim. E a gente teria ido pro médico de qualquer jeito, né? Mas aconteceu lá. E quando chegou, fez a colonoscopia, já tinha dado o que era. O médico veio falar comigo e eu falei com ele assim, deixa eu te pedir um favor, o Conrado precisa saber agora, porque precisava fazer a tal da PET scan, que é onde vê se tem algum a mais, assim, sabe? Algum... Metástase, alguma coisa assim. Metástase, isso aí. Aí ele falou, não, amanhã a gente tem que fazer a metástase para ver se tem algum outro. Eu falei, tem como segurar? Vamos falar para ele agora não, porque aí até amanhã ele vai ficar com a cabeça e eu que segurei. Ou seja, você soube do diagnóstico e não contou para ele. O real não. O médico falou que era uma úlcera. Eu pedi pro médico, porque eles não fazem não. Eles são bem sérios e já, tipo, colocam a realidade pro paciente. Como eu pedi, aí ele falou assim, tá, eu vou falar que é uma úlcera, então.
Ó, encontramos uma úlcera, mas precisamos da PET scan para ver se tem alguma coisa a mais do que a úlcera. Falou assim. Beleza. Aqui Conrado, gente, o médico dele é Google de vez em quando, sabe, gente? Pessoa ansiosa. Eu entendo. Foi pesquisar. Aí, quando o médico veio no dia seguinte, ele ficou e tá com aquilo na cabeça, não comentou nada. Aí eu falei, amor, é uma úlcera, vamos ver o de amanhã que a gente vai ter o diagnóstico real e tal, tal, tal. Final, né? Foi real não, final. E ele esperou, no dia seguinte o médico veio, aí fez o toque para ver se conseguia, pelo toque, sentir. Não sentia nada pelo toque, para vocês verem como é importante esse exame da colonoscopia. Foi fazer o PET scan, aí antes de fazer ele chamou, doutor Sérgio. Aí já estava indo embora o médico, preparando para PET scan. Tem chance de ser maligno? Aí o doutor falou, tem, muita chance. Aí pronto, aí já ele sentiu o baque, né? Falei, amor, mas vamos ter calma. Tem chance, não é que seja, tem chance. Eu sempre mantendo ele com pensamento positivo. Foi pro PET scan, aí quando ele voltou, gente, olha, eu acho que deve ter sido tipo coisa de 15 minutos pro médico vir. Pra gente foi uma eternidade. Porque aí ele voltou pro quarto e o médico ia falar com nós dois. Nossa, quando ele falou que o tumor era único, nossa, meu Deus, eu dava tanta glória a Deus, eu agradeci chorando. Eu ajoelhada, falava, amor, é único, tá tudo bem, a gente vai tirar isso, a gente vai tirar, e não sei o quê, e ele chorando, né? É a melhor notícia que a gente podia ter. Não tem metástase, não tem outro. Aí ele explicou. Temos duas opções. Ou fazemos a quimioterapia e depois opera, ou fazer já a operação e retira. Aí ele falou, se eu puder escolher, eu gostaria de pedir a operação e já retirar esse negócio de mim. E aí foi feito. Ele retirou, ficamos lá no hospital. Aí eu não fui para a gravação, porque tinha que ficar do lado dele. Foi tudo bem rápido, então. Rapidíssimo. E é um tumor que ele falou assim, que já estava vindo há uns 8 anos. Para você ver. Ele já deveria ter feito a colonoscopia, entendeu? Com 50 anos. Ele não fez. E você vai levando. Não é um exame que você faz, assim, de rotina. Vou fazer Não é aquela coisa que o médico pede. É. Não é. Entendeu? É impressionante. Não é. E endoscopia, né? Então, quando você vai fazer a colonoscopia, já faz a colonoscopia, endoscopia, já viu? Beleza. Porque o pessoal tem medo de fazer. Porque ele é invasivo. Entendeu? Tem que ficar com anestesia geral, essa coisa toda. Ele, inclusive, vai fazer agora, na quinta, uma nova para ver tudo como tá, porque já deu 1 ano e meio, né, da operação. Mas vai estar tudo bem, vai estar tudo certo, a gente tem certeza disso. E aí, enfim, aí dali nós ficamos, ele operou, aí depois de uns 3 dias o médico falou, você só não pode vomitar. Aí ele começou a passar, vomitar, deu a dobra de uma alça do intestino. Porque aí ele não estava mais conseguindo comer, não tinha digestão, voltava. Aí ele teve que operar de novo, mas aí foi uma coisa meio que emergencial. Não foi porque a retirada do tumor foi robótica. Essa já foi manual. Então ele teve que retirar, tipo assim, abrir, consertar tudo e tal, e pronto. A recuperação dessa foi pior do que a outra. E aí depois ele teve que fazer a quimioterapia, né? Tem inclusive um vídeo muito emocionante, né? Do último dia de quimioterapia dele. Vocês escreveram no carro, buzine, tô indo pra minha última quimioterapia. E um monte de gente buzinando pra vocês. Ele se emociona muito no carro também, né? Foi a ideia da nossa filha mais velha, da Giovana. E ela, porque a gente fez o trâmite todo em Barretos, né? E nós acabamos fazendo a quimioterapia lá. E quando foi essa última, foram mais 2 ou 3, eles falaram assim, você pode ir pro Rio e retirar lá. Então nós voltamos pro Rio, porque é assim, quimioterapia ele fica lá, toma, acho que 4 horas de químio, e sai de lá com uma cápsula, tomando químio ainda, durante 48 horas. É um hospital referência lá, né? Lá é referência. E o INCA aqui também é muito bom. Porque quando a gente ia retirar, né, foi lá. E aí eles, você fica com essa coisa é uma cápsula
Então, ela tem que esvaziar 48 horas para retirar. Então, naquele momento, a gente estava indo retirar, porque ele estava esqueci o nome aqui, era Com acesso? um acesso aqui, que tudo era por aqui, assim, sabe? Era aqui ou aqui? Acho que era aqui. Então, tudo era por aqui. Então, esse acesso também tinha que tomar maior cuidado, né? Sempre cuidado. Mas, nossa, a colocação perfeita, foi tudo muito... Deus cuidou de todos os detalhes, assim. Aí, quando foi para retirar o catéter, nós fomos para Barretos de novo. Eles olharam, falaram, já está na hora, a gente pode tirar. Porque já estava dando um coágulozinho no finalzinho. Se não tira, por exemplo, se bota tipo uma limpeza ali, aquele coágulo ia pro... Olha só. Aí já retirou, pronto, acabou. E agora ele está na fase de remissão. Aí são 5 anos de acompanhamento. São 5 anos de acompanhamento. E vai dar tudo certo, né? Vai. Agora eu tenho plena certeza. Semana que vem a gente deve estar indo para Barretos. De novo, que aí ele vai conseguir fazer a colonoscopia aqui. E aí eles pediram para dar uma passada lá. Então, isso a gente vai ter que se organizar sempre durante esses 5 anos aí. Vai passar voando. Vai. Sentir. Não, e tanto amor que a gente recebeu. Meu Deus do céu, foi a coisa mais linda, assim. Eu só tenho a agradecer. Pessoas, por exemplo, um momento como esse... Eu achei que eu receberia um telefonema. Não que eu pensasse, porque eu não estava nem pensando nada. Mas eu achei. E não ligou. Então, assim, sabe? Você fica falando... Eu falo, Deus, está no seu controle, não no meu. Entendeu? Se é para ser isso, amém. Para mim, eu tô tranquila. E, assim, pessoas que a gente nunca esperava ligavam pra gente, mandando mensagem, escrevendo no Instagram, repostando... Sabe? Pessoas da mídia, conhecidas e tal, que a gente não tem contato, mas que tem um carinho pela gente, né? Então, isso, assim, foi muito gratificante. Fora o público todo, que quantas orações a gente recebeu, né? Falando, ai, Senhor, que obrigada. É uma cobertura de oração que tem que ser sempre, né? A cobertura tem que ser sempre. Eu peço, gente, por favor, para de orar pela gente, não. Porque o negócio é pesado. Você vê que esse episódio fortaleceu ainda mais a sua fé? Mais ainda. Mas era uma coisa que o meu coração estava, é o que eu falo, muito em paz. Eu falava para ele. E eu achava ainda que ele nem precisasse de quimioterapia, né? Eu achava. Mas precisou, porque como o tumor, assim, são os pólipos no intestino. Se você não retira esses pólipos, eu fiz a colonoscopia no começo desse ano, deu 2 pólipos. Se você não retira, esses pólipos vão ficando ali, eles podem virar, não que vá virar, mas se você tem alguma tendência, ele pode virar maligno. E aí é que dá o grande problema. E agora até essa semana o Conrado ele sempre está falando com o médico que cuidou dele lá, Dr. Sérgio Gil, e falando com ele, o Dr. Sérgio não teve também um tumor no pâncreas. E já retirou. Aí ele, por que você não me avisou? Não, agora já estou te avisando que já está tudo bem, está tudo ótimo. Então, assim, são coisas que a gente tem que realmente estar fazendo, né? Os exames e se cuidando para poder... O corpo é templo do Espírito Santo, né? E quando a gente fala de cuidar do corpo, não é só fazer dieta, malhar. Não é cuidar da saúde de verdade. Né? De verdade. Entendeu? Por exemplo, se está acima do peso, tem que realmente diminuir, porque se você está acima do peso e está com tudo certo... lá dentro, né? Tipo, glicose, os triglicerídeos, pronto, beleza, você pode até estar um pouquinho fora do peso, como eu estou, mas tá tudo bem lá. Mas, assim, se você puder realmente estar no seu peso ideal, vai tudo facilitar. Tudo facilita, a tua mente até fica melhor, né? Também ajuda. Vamos pro nosso bate-bola? Vamos, a gente tá chegando ao fim, mas antes da gente meninas, terminar, obrigada. Que foi lindas ótimo, eu vocês. adorei conversar, gente, sobre o tempo que eu não... Tu sabe que você, assim, a Mas tua eu idade... adorei. A galera muito da sua idade me acompanha no TikTok. Eu também tenho TikTok. Eu acompanho muito. Lá, viu? É no TikTok, eu faço live no TikTok. Aí eu levo a palavra, eu brinco, faço os games do TikTok. Eu sou muito ativa no TikTok de live. Antes era no Instagram. Agora eu sou no TikTok e no canal do YouTube do tempo também. do LP, a Maiara do tempo do... Exatamente. Mas muito jovens, muito jovens. Mas assim, foi o que eu falei, né? Não era da minha época
minha época de Xuxa já era TV Xuxa, Xuxa só pra baixinho, já era outra coisa, não outra tinha Paquita. praia, é. Mas a gente cresce sabendo o que é, cresce ouvindo falar É. e tem, né, como referência E de foi um programa de movimento, né? televisão, não é? Não é uma coisa que a gente, não conheço, não é assim, né? Não é. Pois é, e você, eu até queria saber, você recebe muitas mensagens da galera novinha e tal, sem ser no TikTok, né? Porque você falou que faz as Não, lives. muito no Instagram também, que a galera me segue e vem falando, eu te sigo porque eu me identifiquei com você. Tem gente que me conheceu no Canta Comigo, aí virou minha Na fã. Fazenda, Na começou a te seguir. Fazenda, no Power Cup, aí virou meu fã. Tipo, minha mãe falava de Tem você. várias gerações comigo. É muito bom isso, sem dúvida alguma, é maravilhoso. Imagino que isso deva ser muito legal, Muitos né? falam que meus CDs infantis de gospel fizeram parte da vida dela, muitos. Hoje eu lembro até da música, Jacó segurou hoje, que eu regravei, né? Eu regravei. Então tem umas músicas que, sabe, eles me falando, retrato e tal. Cara, é a coisa mais linda, né? Esse é presente de Deus na minha vida, sem dúvida alguma. Eu só tenho a agradecer, é maravilhoso. E sigamos, né, Senhor? Me mantenha, eis-me Amém. aqui, vambora. Bom, vamos fazer o nosso ping-pong aí, nosso bate-bola. Bora. Vamos. Deixa eu pensar. Vai, começa você. Versículo da Bíblia favorito. Aqui, ó. Eu tatuei, gente, não briguem comigo. Mas é 1 Coríntios 13, que é a carta de Paulo falando do amor. Não é nem o versículo, né? É todo esse capítulo, que é muito emocionante, é lindo e é a base da minha família, que é 1 Coríntios 13. Algum episódio, enquanto você era Paquita, que foi o mais marcante da sua vida? Então, o mais marcante eu vejo que foi o encontro meu com o Conrado, sem dúvida alguma. Porque eternizou, né? Tá aí. Você não precisa sem mais explicações, né? É muito É o momento da sua vida que você tem, assim, que você viu que Deus te sustentou. Essa nossa saída aqui do Rio de Janeiro, quando a gente foi moramos 1 ano e meio no interior de Minas e depois de 1 ano e meio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ali ele segurou nós, né? Eu falo, a minha família no colo. A gente viu ele segurando a gente no colo. Algo na televisão que você gostaria muito de fazer e que você não teve oportunidade ainda de fazer? Apresentar um programa, sem dúvida alguma. E eu acho que hoje eu tô até mais preparada do que nunca, né? Pela maturidade, não só pessoal como espiritual. E eu acredito que eu consiga passar coisas boas, né, para quem tá do outro lado, porque eu acho que é isso. E eu mexo com entretenimento, eu quero passar coisa boa, sempre. É um personagem da Bíblia que pra você é muito especial. Não vale Jesus. É o principal, né? Não vale, todo mundo ia falar. É o principal. Nossa, temos vários. Abraão é a coisa mais linda, né? A história de Abraão com Deus. Foi antes, né, de tudo, antes de Jesus chegar. É a coisa mais linda ver a fé de Abraão. E um personagem da Bíblia que você não gostaria de encontrar? Não vale Judas. gente. Não, Nada vale. é muito óbvio. A gente gosta de dificultar as coisas aqui. Poxa vida, Não, calma. outro personagem. Ai, Jesus, calma. Ó, Jesus! Deixa eu ver, que eu não gostaria de encontrar. Sim, aquele que você olha e fala assim, não, esse Faraó, né, gente? É. Qualquer faraó da vida. com o coração Qualquer faraó. endurecido, né? Quem quer? Pessoas duras, né? Pessoas sem Deus. Elas se acham, né? As pessoas que são acima de qualquer coisa, assim. Tem algumas por aí, né? Pode ser pra encerrar? Pode, claro. O que você vai falar quando você encontrar com Jesus? Eu te dei orgulho. Que é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero que ele saiba que, em primeiro lugar na minha vida, eu quero obedecer a ele. Eu quero fazer para alegrá-lo. É o que eu penso assim, eu falo, a alegria do Senhor é a minha força. É um versículo. É um versículo que eu uso muito. Que a alegria do Senhor é a minha força. É o que me sustenta. Eu saber que eu posso estar alegrando a ele, não ao homem. Acho que não tem jeito melhor da gente encerrar esse podcast. Eu achei que eu não ia chorar, gente. Poxa vida. O lencinho já é proposital aqui, ó, numa caixa bonita. Muito obrigada. Foi um prazer te receber, lembrar a minha infância. Amém. E ver como que você virou essa mulher especial de Deus. Amém. E que tem testemunho lindo para contar. Amém. André, quem você quer ver aqui no Pode Crer?
Quem eu quero ver? Poxa, mas quem já veio? Quanto tempo vocês estão fazendo Pode Crer? Bastante tempo, mas pode falar. Se já tiver vindo aqui, a gente avisa. Mas quem você gostaria de ver aqui? A sua pastora já veio aqui. Ah, imagino, né? E ela é maravilhosa. Maravilhosa. Fernanda é única. Eles nos ajudaram muito numa época assim do nosso casamento também, né? Para entender muito essa coisa da sabedoria da mulher. Nossa, eles dois são chonantes, assim. Peraí, calma. Deixa eu ver. Anderson já veio, Freire? Já. Aí, sem graça. Ai, Léa Mendonça? Já. Ah, Senhor do céu! Vamos lá, vamos achar alguém. Ah, vocês têm que trazer secular, então, pronto. Quem? Pra pessoa tipo aqui, crer. Né? Quem sabe, uma nova... Pode pedir pro uma nova pessoal colocar temporada. nos comentários. Ajude, Me Andréia. ajude, gente. Quem? Você quer ver aqui? Quem vocês querem para chegar aqui e falar, eu creio? Pois é. Andréia, muito obrigada mais uma Imagina, vez. gente, foi um pela prazer. sua participação. Obrigada. Você que nos acompanhou também, muito obrigada por ter nos assistido. Deixa aqui nos comentários quem você gostaria de ver aqui no Pode Crer, o que você achou também desse episódio, se é da sua época, se você também ficou que nem a Natália, nostálgico. Não deixe de se inscrever no nosso canal pra gente ganhar mais plaquinhas. Ai, que linda! Essa é de 100 mil? 100 mil! Tá? E compartilhe também bastante o nosso canal. Um beijo e até o próximo episódio. Obrigada.